Muito bom dia, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal, onde você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam os seus investimentos e também o preço das suas commodities, seja ela trigo, milho, soja ou boi. Pessoal, falando nisso, vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficou os gráficos aí durante a semana, começando pelo petróleo, que é aí o rei das commodities, né? Basicamente dá o tom porque a gente utiliza o petróleo em praticamente tudo na nossa cadeia produtiva, seja nacional ou global. Então a gente tem aí o petróleo caindo mais uma semana. A gente já tem aí 9 semanas consecutivas de queda para o petróleo que caiu 5% até o presente momento. Pode cair mais? Pode cair mais. Ainda não veio testar aquela região, aqui onde eu acredito que seja o suporte mais forte para o petróleo, na casa dos 67, 68 dólares por barril. Lembrando, a gente veio lá de 95 dólares, pessoal, é quase 20 dólares aí abaixo, né? Aliás, já estamos mais de 20 dólares abaixo, chegando ali seria praticamente 30 dólares abaixo da onde chegou a negociar na máxima. Mas tá tudo bem, né? Porque na alta foi assim também. Ele estava negociando a 67, foi negociar lá a 95. Então, a princípio, o petróleo ainda poderia vir para dentro, continuar dentro desse retângulo azul e testar aqui embaixo a região dos 67, 68 dólares. Tá, e por que isso acontece? Bom, tem algumas questões, né? Estados Unidos produzindo mais petróleo. O mundo acredita que os cortes propostos aí pelos países participantes da OPEP+, não sejam suficientes perante a demanda atual do mundo, que muito pela China ali vem diminuindo, né? China está com as suas atividades industriais bem menores, a economia também não está conseguindo se manter, né? China está com um problema gigantesco na parte do setor imobiliário, lembrando que isso representa cerca de 30% do PIB da China e teoricamente foi responsável por cerca de 8,5% do crescimento global na última década, se eu não me engano. Ou seja, é sim um fator muito grande lá da China e sem isso acaba que enfraquece a economia e também o consumo de petróleo lá, né? Lembrando, eles são muita gente. São bilhões de pessoas, entendeu? Então, deixando de consumir um pouquinho já muda bastante o cenário global, né? Olhando aqui para o óleo de palma, a gente teve uma semana também em queda, fechando aí com 3,46% de queda. Lembrando que o óleo de palma já está fechado, né? Trabalha em outro fuso horário lá, então já fechou a semana aí com essa queda. Para o óleo de soja, a gente ainda pode ter alguma alteração durante o pregão de hoje, mas no momento está com uma queda de 0,37%. Lembrando, pessoal, cada barrinha dessa aqui significa uma semana. Olhando para a soja, a gente também viu um movimento de queda na soja, por enquanto, de 0,77%. Lembrando, hoje temos relatório do WSDA, que traz o relatório de oferta e demanda, porém o mercado acredita que não deve trazer nada muito relevante como de costume, tá? O órgão do USDA tende, no último relatório do ano, a não fazer grandes atualizações. Ele espera aí para os relatórios de janeiro e fevereiro para fazer os seus movimentos, tanto para Estados Unidos quanto para outros países. Neste caso, mais especificamente para Brasil, tá, pessoal? A perspectiva é que, de fato, nesse relatório, eles sigam a recomendação da Conab, né? A Conab diminuiu em cerca de 2 milhões de toneladas a perspectiva de produção para a soja, o que, claro, é muito pouco mesmo. A gente já viu aí o cenário lá no Mato Grosso e tende a quebrar muito mais que isso, né? Só Mato Grosso deve contribuir aí com uma quebra de aproximadamente 10 milhões de toneladas, né? Então, esse é um ajuste realmente que não deve impactar tanto o mercado. Esse relatório de hoje, então, as expectativas é que não deve fazer grandes movimentações nos preços, seja para a soja, seja para o milho. Olhando para farelo de soja veio de uma queda forte na semana passada, né? Caiu quase 5% na semana passada e essa semana vai rumando também para encerrar em queda de 1,09% até o momento para o farelo de soja. O farelo, dizem que a China está bem posicionada em farelo já,
E também tem a questão dos suínos, né? Suínos estão com margens negativas já faz quase 6 meses, se eu não me engano. Margens ruins, pouco consumo, pode ser que os estoques lá fiquem maiores e a necessidade por compra de farelos também diminua. Temos que continuar acompanhando, né? Tudo que é dado da China é um tanto quanto incerto, porque eles não têm realmente órgãos reguladores, enfim, é basicamente o que o partido decidir lá é o que é publicado. Então, tem que sempre ficar com uma pulguinha atrás da orelha quanto a dados de China. Olhando para o milho fez um movimento legal, né? Na semana passada, subiu 4,64%. E essa semana está dando continuidade à alta de 0,72%. Para a gente ver uma evolução maior nos preços do milho lá em Chicago, ele teria que realmente fazer um rompimento acima desses 4,95, que já serviu várias e várias vezes, né? Como uma região de retração aqui, né? Então a gente tem aqui, deixa eu copiar essa seta aqui, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, enfim, bateu diversas vezes, né? E agora 6 vezes lá neste mesmo ponto. Então, para evoluir esses preços aqui e quem sabe vir tocar essa linha de referência, a média do canal aqui de baixa para o milho, teria que realmente evoluir os preços acima deste patamar. Caso não aconteça, pode ser que ele novamente venha testar os 4,60, tá, pessoal? Então vamos ficar de olho aí no milho. Mas acho difícil ele vir aqui de novo para casa dos 4,60, porque hoje o milho lá nos Estados Unidos é uma das origens mais atrativas. Aqui no Brasil a gente já está bem mais caro do que Estados Unidos, janela março, maio. E também temos aí a Argentina, que também está mais barata. Então, a princípio, os preços lá devem se manter mais forte, né? Provavelmente passar aqui desses 4,95 e evoluir um pouquinho mais esses preços aqui. Também não muito mais, porque senão acaba ficando caro de novo e deixa de ser uma origem interessante. Um dado muito legal, a média semanal aí, né, do milho lá nos Estados Unidos, de exportações, passou de 900 milhões de toneladas, 966, se eu não me engano, para 1,6 milhões de toneladas, ou seja, realmente o preço lá está mais atrativo. E a gente considera também nessa conta sempre a questão do frete, tá? Para onde que vai e quanto que fica no final das contas, né? Então, assim, quando eu falo de Argentina, a Argentina está mais barata do que Estados Unidos, mas por pouca coisa também. O frete lá aumenta bastante. Se o frete cair um pouco mais, a Argentina fica ainda mais atrativa que Estados Unidos. Então aqui ainda há um espaço sim para que o milho lá na CBOT faça um movimento um pouco mais de alta. Quem sabe até testando essa máxima que fez aí nos meses anteriores, né? Chegou a tocar 5,10 mais ou menos ali em outubro. Vamos acompanhar esse mercado. Para a parte do trigo, o trigo fazendo um movimento sensacional de alta. Demorou, né, para mostrar algum movimento aqui, mas a princípio vem fazendo um movimento bem legal para reverter essa tendência baixista que já vem se desenvolvendo há um par de tempo, né? Dá para dizer categoricamente que desde maio de 2022, né? Então, a princípio aí vem deixando uma barra legal no semanal, subindo 5,72%. Trigo fazendo um movimento realmente bem interessante. A princípio, a gente deve ver algum enrosco aqui no teste deste canal. O canal aqui ele tá sozinho, né? Então pode ser que seja um pouco depois, tá, pessoal? Pode ser que ele rompa até talvez em falso aqui essa linha de referência. Lembrando, a linha de referência sozinho também não tem muito impacto. Então seria talvez natural a gente ver ele testando essa região aqui que teve mais brigas, né? Então a gente teve mais resistências aqui, ó. Vou marcar aqui para vocês, que é basicamente a mesma resistência, tá, pessoal? Então, por aqui seria, ó, assim, vamos chutar um preço pro trigo. Ficaria de olho lá na casa dos $7 por bushel, tá? Olhando agora para o milho aqui no Brasil, vem desenvolvendo uma alta também bem interessante, chamei a atenção de vocês algumas vezes, né? E a gente vê aí o milho tentando se sagrar acima dessa região, né? Que é a última resistência a princípio neste mercado aqui brasileiro para o contrato de janeiro, tá?
Contrato F, janeiro, vencimento 15 de janeiro. E a gente tem aqui no semanal uma alta a princípio de 1,65%. Caso o mercado passe acima desse patamar, o caminho fica mais livre para ele buscar patamares mais altos. 73,90, quem sabe até mais nesse mercado. Mas a princípio um bom local para a gente olhar e fazer algum tipo de estratégia de proteção de preço. Para quem é produtor, ali é interessante comprar alguma put. Enfim, 73,90 é um número para ficar de olho. Você, produtor que ainda não posicionou o seu milho, é um fator bem interessante. E lembrando, se tiver 73,90, provavelmente os contratos lá da frente, o contrato safrinha também vai estar mais alto. Ou seja, aqui é um ponto de atenção para você se programar aí e fazer os seus seguros de baixa, tá? Mantenha o seu milho, não vende ele, compra um seguro de baixa. Se cair, você está protegido. Se continuar subindo, meu amigo, bença, você vai ter um lucro enorme no seu milho físico. Só pagou ali R$2, R$3 de seguro e fim de papo. Não tem um contrato a cumprir com nenhuma cerealista. Se você quiser se desfazer, você se desfaz. E se você quiser saber mais sobre isso, dê uma olhada nos nossos vídeos. Marcelo comentou sobre isso no vídeo de ontem, então vale a pena dar uma olhadinha, pessoal, ficar por dentro aí que está perto da hora de tomar alguma decisão. E lembrando, você, se não faz seguro de preço, está especulando com o seu produto, ou seja, venha para a bolsa e tenha melhores resultados. Pessoal, agora dando uma olhadinha no clima, já que a gente estava falando de commodities, o acumulado para 5 dias está assim. Faixas verdes, pessoal, não é interessante, tá? São poucos volumes de chuva. Então a gente observa que Mato Grosso majoritariamente tem 5 a 10 milímetros para os próximos 5 dias. Ou seja, continua muito ruim a perspectiva, olhando aqui pelo modelo americano, né? Lembrando, precisa de bastante chuva lá no Mato Grosso. Se a gente olha para a parte do Centro-Oeste, mesma coisa. Então a gente tem ali Tocantins está ruim, Bahia está ruim, e são regiões que também não recebem chuva, pessoal. Tá? Então eu comentei com vocês essa semana aí que grandes produtores do Mato Grosso estão migrando suas áreas, estão gradeando tudo que é plantação de soja, desistiram, estão migrando para o algodão. Claro, a cultura do algodão ela é muito mais exigente em termos financeiros, muito mais caro. Não é todo mundo que pode fazer essa movimentação. E tem gente que também decidiu que replantio não faz sentido porque está muito caro. E também comentamos aí sobre as perspectivas para o milho, né, que é uma redução diária na casa dos 20% em média. Aqui para o sul a gente tem para o Paraná algum volume de chuva também, inclusive está chovendo já faz praticamente 3 dias aí, aqui na nossa região oeste do Paraná, né? E a perspectiva é um acumulado médio aqui no Paraná em torno de 30 milímetros. Dá uma olhadinha como é que fica a perspectiva no modelo europeu. Então, no modelo europeu, um pouco mais de volumes de chuvas ali para Mato Grosso, trazendo na casa dos 25, 30 milímetros, um pouco mais de chuva também para o Centro-Oeste. Novamente, vamos torcer aí para que o modelo europeu seja o que vai acertar, né? Então, vamos ficar de olho, mas a princípio os dois modelos vêm errando bastante e as chuvas prometidas sempre se alongam, né? Uma semana para frente e não vem, tá? Então, chuvas realmente bem esparsas. Em algumas localidades a gente tem boas lavouras de soja lá no Mato Grosso, mas a realidade da maior parte do estado é decadente. Pessoal, agora vamos falar aqui das bolsas ao redor do mundo, rapidinho. Não comentei com vocês os commodities não agrícolas, né? Então a gente tem minério de ferro subindo 2,39%. Ontem também subiu muito bem, mais de 3%, praticamente 4% na verdade. Petróleo vem subindo também após fazer suas mínimas ali, né? Vem fazendo uma alta de 1,89%, ou seja, dois fatores que são bons aqui para a nossa bolsa, para a Vale e para a Petrobras, ativos que têm o maior peso dentro do nosso índice. Eles subindo, a chance é muito grande de que a nossa bolsa encerre o dia subindo também. Tá? Olhando para a Ásia e Pacífico, a gente teve um fechamento misto. Basicamente, Japão caiu 1,77%,
que foi o destaque de queda, e o destaque de alta ficou para a Coreia do Sul. Europa, majoritariamente em alta, um bom humor lá. O nosso termômetro, que seria o Eurostock 50, que reúne as 50 maiores empresas em termos de negociação, de volume, sobe 0,51%. Destaque de alta fica para a Bolsa CAC 40, que é a Bolsa Francesa, subindo 0,77%. E no campo negativo, mas talvez não fique até o final desse vídeo, temos aí a Bolsa Italiana caindo 0,01% neste momento, ou seja, 0 a 0, né? Para Estados Unidos, a gente tem nos futuros S&P caindo 0,05, ou seja, estável. E temos Nasdaq também caindo 0,2%, que também é uma queda bem singela. Muito disso se deve à perspectiva para o dia. Hoje a gente tem um dia bem cheio na agenda e os mercados tendem a tomar um rumo só após a publicação destes dados. Temos aí o dólar contra as moedas de países desenvolvidos subindo 0,23% e um dólar mais misto contra países emergentes. Japão desistiu da taxa negativa, tá? Então o Japão vem aí para uma nova era pagando juros, tá, pessoal? Lá no Japão, basicamente, você investia o seu dinheiro para perder menos. Basicamente era isso, porque você tinha deflação, você perdia para deixar o seu dinheiro guardado. Diferente aqui do Brasil, né, que a gente sempre foi superavitário nesse termo, a gente sempre ganhou taxa de juros em cima do nosso dinheiro investido. E lá no Japão, agora essa passa a ser a nova realidade. Então o pessoal sai da bolsa, por isso que a gente vê um Japão em queda e migra para a parte de renda fixa. E isso tende a mudar também a dinâmica global, tá, pessoal? Porque o Japão é sim um local muito seguro para se investir dinheiro. Tanto é que as pessoas colocavam dinheiro lá para perder dinheiro, né? Perder menos no caso. Então é possível que a gente veja assim um movimento de imigração saindo aqui do Brasil e também de outros países como o México, para países como o Japão e também para os Estados Unidos, né? Mas para os Estados Unidos a gente já viu essa migração acontecendo e agora a bola da vez seria realmente o Japão. Parece não fazer muito sentido, sim, parece não fazer muito sentido, mas quando se trata de muito dinheiro, em alguma escala, totalmente justificável fazer esse movimento, tá, pessoal? Falando agora da agenda, 10h30 da manhã a gente tem ganho médio por hora trabalhada lá nos Estados Unidos, dado super importante. Se ele vem acima da expectativa, quer dizer que a inflação ela pode subir mais, que é o temor. Inflação subindo mais, volta aquela questão da taxa de juros. A princípio, a taxa de juros ela deve se manter estável e para um possível corte na taxa de juros lá em maio. Mas esses dados aqui eles podem acabar assim, mexendo com essa perspectiva, fazendo o Powell vir e trazer algum comunicado diferente. Então vamos ficar atentos. Relatório de empregos também, payroll, muito importante, né? Sai aí às 10h30 da manhã. E taxa de desemprego também às 10h30 da manhã. Esses são os 3 principais dados do dia, todos eles saindo às 10h30 da manhã lá nos Estados Unidos. A gente tem demais outros dados, né? Diversos dados aqui. Para a parte do agro, a gente tem às 2h da tarde o relatório WSDA, que também é legal, mas como eu comentei com vocês, não deve trazer tanta surpresa assim, não deve trazer tanta volatilidade, mas é bacana de acompanhar. Fora isso, pessoal, não temos mais nada, então vamos ficar atento realmente à janela das 10h30 da manhã, que esse é o bloco de dados realmente mais importante que vai trazer volatilidade para o dia, seja para as bolsas, seja para o dólar subindo ou caindo muito também pode mexer com as commodities, com o petróleo, então tudo deve acontecer aí nessa janela das 10h30. E também para o pessoal do agro acompanhar a título de curiosidade, vamos ver se é isso mesmo, se vai seguir o padrão, né? Se vai ser mais tranquilo esse relatório, às 2h da tarde. Lembrando que após as 2h a gente publica aí um vídeo com o resumo do que aconteceu nesse relatório, quais eram as perspectivas e como vieram os dados, para você ficar antenado. Então não esqueça de ativar o sininho aqui embaixo para você receber uma notificação assim que a gente publicar esses vídeos. Um grande abraço e ótima semana a todos!